Boa noite, gente. A live não ficou gravada. Teve um probleminha, não apareceu pra mim pra salvar. E como eu já tinha dito que ia deixar salva, eu vou deixar aqui tudo que eu falei de uma forma mais sucinta, mas vai ter todas as informações. A diferença é que não vai ter as pessoas me perguntando. Mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? E só para adiantar, peço para seguir o canal Sim Mais Soluções no Telegram, que é onde eu estarei passando os links de cadastro, todas as atualizações, financiamento, administração, informações para MEI, tudo que está envolvido aí, administração para MEI e financiamento, energia fotovoltaica, vai estar nesse canal. Para dar início, a live é sobre financiamento solar. Me chamo Simara Simas, eu trabalho com financiamento desde 2017. Em 2021, eu decidi ir para outros caminhos e hoje eu estou trabalhando com consultoria de financiamentos. Faz pouco tempo, realmente, me abri para essa oportunidade, já que eu tenho conhecimento. Eu sou administradora e, como eu disse, consultora de financiamento solar. Eu quero deixar essa pergunta para você. Você já tem sua empresa formalizada? Quando eu falo formalizada, você já tem CNPJ? Se não tiver e realmente desejar iniciar nesse processo, você já tem que fazer isso. Porque todo o cadastramento é feito a partir do seu CNPJ. Caso você deseje ser MEI, você pode estar realizando o cadastro, ele é online e gratuito pelo gov.com/MEI, se eu não estou enganada. Mas você procura no Google, vai aparecer várias informações. Mas se tiver dúvida, pode me perguntar. É gratuito, tá? Mas caso você queira, também eu posso realizar. Mas aí é outra história. E falamos sobre saúde financeira. A saúde financeira, às vezes a gente só pensa no cliente final, mas não é assim. A empresa também tem que ter uma saúde financeira boa para ser aprovada nos cadastros de financiamento. Os bancos também analisam você para ver se realmente daqui a 2 meses, 1 ano, você não vai fechar as portas. E aí, os clientes que você adquiriu? É em nome do banco que você também está representando. Então, eles têm uma cautela hoje maior. Não era assim, mas meados, segundo semestre, começou a ter essa, eu digo, uma análise melhor sobre os integradores. Sobre a documentação da BV Financeira, são as seguintes etapas. Seguintes documentações: dados da empresa, dados dos sócios, dados bancários, endereço da empresa, experiência no ramo de energia fotovoltaica. Quanto tempo você trabalha com isso? Justamente porque ele quer entender se você não é uma pessoa que só está com um sonho e pronto. Dados do responsável técnicos e contas compensadas. Eles pedem 3 contas compensadas e essas contas é justamente para ter noção se você já tem essa expertise, né, na área. Como se cadastrar? Pela BV Financeira tem 2 formas, que é um link de cadastro deles para ser integrador e o e-mail deles, que eu vou estar passando no Telegram. MEI pode financiar? Pode sim. Você sendo MEI, você empresa, pode ser integrador da BV Financeira. Ele realiza 100% do projeto. Ele trabalha com 2 notas fiscais, isso significa uma nota fiscal de serviço e outra de equipamento. E o pagamento é feito com os dados da empresa. O dado que você informou não precisa ser do Banco Votorantim, você pode ter uma conta em outro banco e informar que eles efetuam o pagamento. Já na Só Fácil, eu digo que é bem assim, Só Fácil é a quem ame, a quem odeie, mas vamos lá. Para fazer o cadastro da Só Fácil, você vai precisar das informações do CNPJ, informações do sócio, quantidade de projetos, cidade de atuação, fornecedor principal, ART, parecer de acesso,
nota emitida para o cliente final em seu CNPJ. Sua empresa tem que emitir para o cliente final. Caso você seja uma empresa que comprou equipamento, não tem essa nota de serviço, você pega a nota de equipamento, nota fiscal, e anexa também o contrato seu com o cliente, que aí eles aceitam. O cadastro dele também tem duas formas, formulário de acesso e pelo SAP deles. É um número de WhatsApp e vocês fazem todo o processo por lá ou direcionado. O MEI também pode participar desse processo. Eles realizam 100% do projeto e a nota fiscal também pode ser uma ou duas. Mas a forma que eles pagam é um pouco mais diferente do que a da BV. O pagamento de serviço ele é após a instalação. O pagamento da Sofácil ele é feito dentro da Sofácil. Você vai abrir uma conta de serviço, uma conta tipo conta digital deles mesmo, e ele paga direto lá. Segundo eles, não tem nenhum tipo de taxa. A Sofácil, eu peço que vocês tenham cuidado de analisar o contrato, porque vocês têm uma responsabilidade com o cliente maior. Futuramente eu vou dizer o porquê. Já o Santander, você precisa ter o contrato social e os documentos dos sócios. Diferente dos outros, todos os sócios aqui participam. Então, se tiver 10 sócios, são os documentos dos 10. Faturamento de 12 meses e 5 RTs. Esse faturamento de 12 meses, ele quer entender qual é a saúde da empresa. Como é que está gerando, se aquilo mesmo que foi informado dos clientes realmente bate com essa informação, que você realmente está projetando, está tendo esse retorno. E por isso eu já digo que para quem é MEI, eu tinha essa dúvida, mas foi esclarecida na live. Eu já pendava para dizer que MEI não tinha como realizar isso pelo Santander, porque eles são um pouco mais burocráticos, né? Você precisa ter 12 meses de faturamento. E assim, o faturamento do MEI é pouco, se tratando do perfil de lojista que o Santander deseja. Gente, eu tô aqui, porque eu tenho uma cola aqui, tá? Do que eu ia falar. O cadastro do Santander ele é feito pelo gerente de relacionamento. Isso você pode estar vendo na sua cidade qual é o gerente daquele setor, que no Santander são vários setores. Quem é da Bahia pode me perguntar, porque eu sei quem é o gerente. E eu tô aí buscando informações dos gerentes de outras cidades, de outros estados, porque já me pediram. E minha intenção é ajudar mesmo cada um que está iniciando, porque eu sei que é um processo um pouco mais difícil. E também tem a opção de você fazer um cadastro no link do Santander. E aí eles vão estar com certeza direcionando um atendimento para vocês. Lá eles não vão pedir anexo de documento, eles só são informações sobre a sua empresa para eles entrarem em contato. Como eu já informei, esses links eu vou informar lá no Cima Soluções. Ele realiza 100% do projeto, pode ser uma ou duas notas. O pagamento é informado pelos dados bancários, não precisa ser do Santander não. A parte boa do Santander é porque o pagamento deles é muito rápido. Se seu projeto for aprovado, tudo ok, toda a documentação o cliente assinou, tá tudo ok, e você solicitar o pagamento do projeto, o pagamento, né, você faz tudo pelo aplicativo. E aí, se for em horário comercial, eles te pagam praticamente de imediato. Então, é uma plataforma muito boa. Algumas perguntas que surgiram durante a semana em relação a isso. O financiamento é feito somente pelo integrador? Falei que sim. É assim, tem a empresa, que é você, tem o cliente e tem um banco. Então, o cliente não tem como ir direto no banco. Tem uma outra opção que eu vou dar, mas isso é só com o Santander.
Então, o cliente vem até você e aqui vai até aqui, tá bom? E aí, então, você vai fazer essa situação. Hoje eu trabalho com isso. Aqui tem o cliente, ou a empresa, o cliente e o banco. Aí, nesse caso, eu entro aqui. Eu vou fazer o que a empresa faria. Eu faço a consultoria, vou direto para o cliente, faço toda a operação com o cliente e com o banco. Então, eu trabalho aqui justamente para o cliente não ter aquela questão de tratar com o banco, ser mais... Ou o cliente não, a empresa às vezes não tem um setor específico e aí acaba demorando mais, então eu trabalho com essa parte. Documentação da Solfácil antes era assim, Solfácil BB? Não, era muito simples. Para você fazer o cadastro, você já era aprovado praticamente. Hoje não, hoje pede documentação que você realmente instalou, porque teve muita gente que entrou e deve ter tido problemas, né? E querendo ou não, o ramo está crescendo e precisa realmente ter certeza que aquelas pessoas que estão iniciando realmente vão levar a sério todo o processo. Qual a garantia desse financiamento? A garantia do projeto é os equipamentos. Então, a Solfácil, que é a outra pergunta, porque a Solfácil usa bloqueador. Solfácil usa bloqueador porque é a forma que eles entenderam para poder valer a garantia deles, porque eles não vão querer ir até o cliente retirar as placas. Então, eles colocaram um bloqueador que depois de 10 dias de conta atrasada, eles bloqueiam a geração de energia. Mas é tudo uma conversa. O cliente tem que estar ciente, porque se ele tiver que atrasar, ele tem que comunicar ao banco. Posso ser correspondente bancário, qualquer pessoa pode ser correspondente bancário. Correspondente bancário é válido para o Santander, porque o Santander tem duas formas. Você pode financiar, você faz o cadastro no Santander, tá tudo ok, você pode simular, tranquilo. Mas para financiar, você precisa ser correspondente bancário. E para você ser, você tem que realizar uma prova na Febraban. Os códigos CBB 120 ou 100, que são correspondente bancário. Precisa ser correspondente bancário para financiar no Santander? Não. Tem duas opções. Ou você faz pela agência, o cliente vai até a agência, que ele é correntista e solicita, mas possa ser que acabe ficando mais caro, porque tem adesão de outras coisas. E realizando pelo aplicativo de lojista, mas aí você precisa ter o certificado de CDC. O que acontece? Às vezes na agência vai ficar mais barato, porém pode ser adicionado outros serviços que tornem a operação mais cara. E lembrando, o processo pelo aplicativo é muito simples. O cliente não vai precisar ir no banco, se desgastar, todo esse processo. Eu sou novo, como financiar? Tem pessoas que estão iniciando o processo agora. E como fechou essa liberdade que a BV e a Solfácil dava, a opção que eu dou para quem está iniciando é a Aulo Componentes, que eles têm uma opção de venda direta, que é quando o fornecedor vende direto para o cliente, através de você, e aí você tem o valor mínimo e o valor máximo, e aí você financia pelo Santander, que é a opção mais vezes. Que o Santander tem essa opção, que também é válido para qualquer negócio. Você pode ter esse financiamento, que chama mais vezes, é o mais mesmo, sinal, vezes, e ele tem essa opção para você financiar equipamentos. Então, quando você entra na Aldo, você já consegue realizar o financiamento direto para o cliente. E o restante que tiver de pagar de serviço, você conversa com o cliente para parcelar, pagar à vista. Você tem que ter um jogo de cintura aí. E quando você for ganhando corpo, você vai conseguir fazer os cadastros.
E eu vou deixar algumas reflexões, né? Você que é empresa já tem sua conta jurídica? É muito importante isso, gente. Eu tive um problema com o cliente. Um problema não, né? Essa situação, por o cliente não ter conta jurídica, ele tem um projeto, né? E acaba que a gente não pode financiar pelo nome da empresa, porque o faturamento, todo o valor que passa dentro da empresa é para eles recebem através da conta física. E recente que eles colocaram para jurídica, mas mesmo assim eles não estão movimentando a jurídica, e sim a física deles. Só que quando o banco vai avaliar o cliente, ele vai avaliar pela conta jurídica. Se eu estou financiando conta jurídica, é jurídica. O que o banco pode avaliar na física é o sócio. Se eu posso confiar no sócio ou não, porque o sócio entra como avalista. Não realize o processo de qualquer forma. Lembre-se que você também é cliente. Eu sempre fiz isso, gente. Sempre quando você for realizar um processo, pense você como cliente. Como você gostaria de ser tratado? É mais ou menos isso. Faço de qualquer jeito. Às vezes eu escuto muitas pessoas falarem que financiamento é fácil e eu concordo plenamente. Só tem uns atalhos que só quem sabe é quem tem a vivência. Mas não trate o financiamento de qualquer jeito. Ele faz parte do processo. E é um processo que as pessoas vão estar pagando. Então, tenham cuidado com isso. Você já pensou no seu diferencial? No seu diferencial, o que você está levando a mais para o cliente? Como é que está seu Instagram? Você está falando, sabe? Você tem algo que o cliente queira comprar de você, não pelo valor, mas sim pelo que você gera a mais. Eu sou a pessoa que faz financiamento, mas eu faço todo pro cliente. Se é para fazer reclamação, a gente tá lá no... E pra quem me conhece sabe que eu não gosto de falar no telefone. Desculpa. Desculpa, eu tenho um pouco de dificuldade de falar no telefone. Eu falo, se precisar ligar e tal, mas eu prefiro resolver minhas coisas pelo WhatsApp, áudio e ligação. Só em último caso, a pessoa não tá entendendo, aí eu ligo. E se o cliente escolher falar por ligação, aí eu falo, tranquilo pra mim. Capital de giro. Por que eu coloquei isso? Ainda botei um asterisco. Sua empresa precisa ter capital de giro, já de qualquer forma. Porém, quando se trata da Sofácil, é aí que precisa mesmo, porque a Sofácil ela não paga de vez para você, como a BV e o Santander. Ela paga o serviço depois da instalação. Tem alguns processos diferentes, mas na prática é assim, quase todas as situações. Então, você precisa ter um capital de giro, porque do projeto até a instalação existem outras situações para você ter esse reembolso. E outra coisa, você só recebe depois que todo o processo está instalado. O bloqueador ligado, o cliente tem que ter Wi-Fi porque tem que fazer uma configuração, tem que estar tudo cadastrado, nota fiscal anexada, porque senão não vai, tá? Você conhece seu cliente? O que ou só quer vender mesmo? Por que isso? Às vezes, gente, a gente foca tanto sobre preço, sabe? Que você vai diminuir sua conta de energia, tal. Porém, você esquece que nem todo mundo tá atrás da redução da conta de energia. Você já parou para analisar aqueles caras que têm contas milionárias? E aí? Será que ele está interessado somente em diminuir a conta de energia? Você tem que entender qual o problema, a solução que você dá para o cliente. Eu teve uma situação de um cliente em um stand que ele falou: não quero pela conta de energia não, eu quero pela sustentabilidade. Você tem que entender qual é a dor do seu cliente, que a gente só quer vender isso, mas não é só isso. Eu antes de iniciar minha vida em energia fotovoltaica, trabalhar em uma empresa de engenharia, lá, sei lá,
sétima, oitava série, eu tinha uma vontade de ter uma casa sustentável. E ainda eu tenho. E assim, eu tô iniciando o processo de um sonho, de uma realização de um sonho, que depois eu vou falar sobre isso. E você tem que entender o real sentido, tá? Que nem todo cliente é igual. Pense no cliente a longo prazo. Porque o cliente não é só você projetar e instalar, não. Ele tem manutenção, você tem que entender se ele está precisando de alguma ajuda, tem algum reparo que precisa ser feito e ele precisa confiar em você para isso. Então, parem de achar que o cliente é só quando finaliza um processo e pronto. Não, ele continua sendo seu cliente. E ele pode trazer outros clientes. E uma pergunta muito importante: você compraria o seu serviço, o seu produto? Sabe, para imaginar. Hoje, a estampa que a gente tem é o Instagram, por exemplo. E recente eu fiz essa pergunta para uma amiga minha. E eu respondi para ela sobre a minha. Eu ainda não compraria o meu serviço. Só que hoje eu já me sinto mais envolvida e eu acredito que eu consiga transparecer mais o meu trabalho. Ainda eu preciso aparecer mais para as pessoas terem mais confiança. Mas o meu serviço eu garanto que é bem feito. E a partir do meu Instagram eu consigo também comprar o meu serviço. Então, observe seu Instagram, observe se você está gerando algo para o teu cliente, para as empresas que estão ao redor. Não pense só, é só para mim. Não. Olha essa live. Eu vi muita gente no Facebook, gente, sem entender muito como se faz um cadastro. E eu vivenciei isso durante muitos anos. Então eu decidi fazer isso. E desejo também falar sobre outras coisas. Mas também vocês também têm que querer, né? Não se façam essa pergunta. E para finalizar, eu quero falar novamente que eu tô com esse Instagram, ou com esse Telegram. O nome é Simas Soluções. E tem uma perguntinha que uma pessoa me fez sobre financiamento. E essa perguntinha é muito particular para quem tem empresa. Então, eu tô te esperando lá para eu te contar esse segredinho, tá? Até mais. Gratidão por todas as pessoas que esteve aqui. E assim, gente, não desista do sonho de vocês, não. Hoje eu coloquei no meu Instagram, né? Eu faço motivação, algo que te inspire sempre na segunda-feira. Mas como hoje era um dia muito decisivo para mim, eu coloquei hoje. E a palavra foi medo. O medo tem dois caminhos: ou te paralisar ou te possibilitar. Então, quando você sentir medo, avance. E não tenha medo. Avance. E não tenha medo. E se tiver medo, vai assim mesmo. Vai com medo. Sabe, você vai ter muito orgulho de você. Eu coloquei um propósito pra mim. E eu coloco o mesmo propósito pra você. Tá difícil hoje? Coloca um propósito. Eu vou fazer isso durante 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2. Coloque uma meta e vá. Que com certeza você não vai se arrepender. Uma grande árvore só foi uma grande árvore porque um dia ela foi semente. O processo pode ser longo, duradouro e difícil. Mas quando você conquistar, você vai se sentir muito orgulhosa da pessoa que você é e todos os processos que você precisou passar. Então, parabéns por ter estado aqui. Ou se você está vendo depois, gratidão. Se tiver dúvidas, deixa no comentário que eu vou estar respondendo. Beijo.